A gente falou recentemente aí do filme que ganhou o Festival de Berlim, e agora a gente vai ali pro ladinho, Festival de Cannes, prêmio máximo, Palma de Ouro. Será que mereceu também? Dois modelos vivem um relacionamento conturbado enquanto vivem os charmes da burguesia. Durante uma viagem de cruzeiro de luxo, esses privilégios serão levados ao limite da boa convivência. Acredito que a crítica de hoje será tão intensa quanto o calor que está aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, esse filme, ele é aquele bem divisível, é aquele que você vai embarcar na história e vai adorar, assim, você vai achar vários insights legais, ou você vai ser do time que vai odiar. Então, aqui eu já queria puxar o bonde, como é uma tradição aqui nesse canal, eu já queria começar perguntando pro nosso queridíssimo aí, Nathan. E aí? Será que a gente vai concordar? Você tá do lado de quem gosta, de quem não gosta muito? Conta aí. Bom, Triângulo da Tristeza é dirigido pelo suequinho da vez, né, o Ruben Östlund. Já ganhou lá a Palma de Ouro por The Square alguns anos atrás, e mais uma vez agora, dobradinha, temos ele ganhando mais uma vez, né? É um diretor que é muito conhecido aí por fazer filmes que lidam com um certo cinismo dessa alta burguesia, dessa alta classe, e aí o que ele vai fazer é chacota da excentricidade dessa galera, né? Lá em The Square, o que eu acho que acontecia muito é a gente ter cenas muitas vezes mais de performance, né? A gente não debatia exatamente ali no texto como é que existia essa desigualdade, como é que existiam esses privilégios, né? Lembro muito fortemente da cena do macaco, né? O homem lá que vai performar. Então eram cenas em que a imagem gerava esse incômodo por si só, né? Mas eu acho que já existia uma coisa que agora aqui no Triângulo da Tristeza vai ficar muito mais evidente, que é essa questão do uso de muito exagero como reforço da crítica social, crítica de gênero que ele quer ali abordar. Bom, então o filme, né, como o Éder já cantou um pouquinho a bola, ele vai se dividir em 3 atos, né? Ele tem esse primeiro momento ali numa briga de casal num jantar, você tem ali depois um momento nesse cruzeiro de luxo e depois uma ilha ali de náufragos. E nesses 3 ambientes, a situação que a gente tem, né, é pegar esse microcosmo como comentário aí dessa sociedade, né, desse grupo social como um todo. Como esse recorte que a gente tem ali mostra muito da hipocrisia dessa classe, nessa ideia que tem ali logo no começo do filme, né, de todo mundo, entre aspas, ser igual. E o que a gente vai percebendo é que, olha só, né, os ricos eles são estúpidos e não existe nada dessa igualdade, ela é uma ilusão. Pois bem, né, esse é um tema que já foi muitas vezes discutido no cinema, várias dessas vezes, inclusive, por essa chave da paródia, por essa chave da ironia. Inclusive, né, a gente teve recentemente na TV aquela série The White Lotus, né, que bombou aí, ganhou prêmio, já tem segunda temporada em curso, que eu vou usar aqui para fazer alguns comentários na nossa análise e vai discutir coisas semelhantes, mas com uma diferença essencial, né? A gente até tem um pouco de caricatura ali, mas é longe desse exagero que a gente vai ver aqui no filme Triângulo da Tristeza. Porque o que eu quero dizer, né? É muito fácil a gente ter um filme com um rico que é simplesmente trouxa. Acho que o que é difícil é você construir um rico que parece razoável e aos poucos vai se mostrando trouxa. Então nesse debate aí de igualdade que o filme propõe ali logo no começo, né? A gente tem esse primeiro ato da briga de casal ali no jantar, que o grande mote é esses dois ali personagens performando por uma certa igualdade ilusória que eles mesmos não estão muito interessados, que a gente vê que o debate é muito mais baixo, é muito mais a questão do dinheiro, mas que nesse discurso pomposo ali eles tentam fazer parecer que é uma questão de gênero. E aí acho que, por exemplo, já aparece muito fortemente essa caricatura, né? Acho que é um debate completamente legítimo, a gente já viu várias outras vezes no cinema, mas as coisas ali escalam a tal ponto que chega um momento que a gente tem uma cena no elevador que um dos personagens está gritando igualdade, igualdade, em altos pulmões, como se estivesse querendo macetar essa ideia, quando eu acho que a relação dos dois personagens já poderia evidenciar isso muito mais forte. Isso passa ali pro segundo ato também, que aí você vai ter ricos brigando pelas diferenças de classe, né? Mais uma vez, completamente legítimo. Mas aí você vai ter várias situações em que, por exemplo, toda uma crise do casal passa pelo fato da mulher ali dar um oi para um funcionário do barco que teoricamente seria invisível. Ou essa mesma mulher ali que você vê que ela é um influencer, né? Então ela tira foto dos pratos, mas ela não pode comer as coisas que estão ali. Então com todo esse quadro aqui exposto, o que eu quero dizer é que a sensação muitas vezes que eu tenho quando eu assisto essas personagens é que parece que elas são ali memes de Twitter quase, porque elas são tão escrachadas, elas são tão o exagero do exagero, que pra mim não existe crítica, porque em nenhum momento houve um humano pra ser criticado, assim, acho que elas já são a caricatura. Então aí eu acho que aparece a primeira faceta problemática do exagero que aparece fortemente aqui no filme. Então eu concordo com todos os pontos aí que você trouxe, acho que você soube elencá-los aí e também destrinchá-los muito bem. O Festival de Cannes nos últimos 10 anos tem dado a palma de ouro para alguns filmes, eu considero um tanto quanto duvidosos, como
Daniel Blake, como Dipan, como também Azul é a cor mais quente, né? E eu, assim, fiquei um pouco decepcionado. Foi um elenco de diretores aí super estelar esse ano no Festival de Cannes. E aí o filme que ganha foi esse do Auslund, que pra mim, acho que dos últimos 5 anos, foi um dos filmes mais fracos, assim, que recebeu a Palma de Ouro, né? E agora voltando um pouco pro filme, eu já começo a ter um pouco de dificuldade de entender ali o prólogo dele, de um jornalista entrevistando alguns modelos. E aí eu pensei que o filme ele ia até destrinchar um pouco mais do mundo da moda, mas simplesmente é um assunto que some. Aquele assunto ele só é ali colocado no início do filme para apresentar os personagens, mas depois ele parece que não faz muito sentido dentro da trama, né? Porque basicamente ele já começa a crítica dele ali como somos todos iguais através de um desfile que acontece no início do filme, né? Porque, enfim, tem algumas pessoas ali na primeira fila e aí chega uma pessoa que está organizando o evento e pede para elas saírem porque alguém mais famoso que elas sentará ali e logo em seguida começa o desfile com um grande letreiro, somos todos iguais. Então, nesse filme aqui, o Auslund ele não sabe trabalhar com subjetividades. Tudo é muito jogado na tela. O tempo inteiro ele quer mostrar desigualdade sobre pessoas ricas que são vazias e idiotas. Mas pra mim, acaba sendo um tanto contraditório, até mesmo pela crítica que ele quer trazer, porque ele traz imagens tão óbvias, com piadas tão óbvias, com cenas gráficas tão óbvias, que pra mim ele acaba ficando em pé de igualdade com a obviedade do comportamento de pessoas ricas que a gente vê na mídia diariamente. Ou seja, para mim ele não consegue trazer uma camada a mais a esse assunto, a esse discurso, porque fica muito difícil de você conseguir discutir subjetividades quando ele chega a ponto de trazer um filme em que ele, para tentar arrancar risos da plateia, ele traz cenas meio escatológicas, que eu acho bastante bobas, assim. Não tenho nada contra com diretores que queiram usar, mas pra mim eu acho que é um recurso que já tá um tanto quanto batido. Não sei, eu acho que você perde o argumento porque parece que você chegou nas últimas instâncias pra tentar chamar a atenção do público e pra fazer com que eles tenham algum desconforto ou riem daquela situação. Sabe por que também acho que fica contraditório? E eu acho que esse casal, né, ele é o nosso acesso a esse mundo da alta burguesia. É através dos olhos deles que a gente vê como todos esses coadjuvantes ali vão reagindo, quais são as excentricidades que eles têm. E em determinado momento, né, apesar do que a gente comentou aqui, deles serem extremamente caricatos, parece que eles acabam se tornando razoáveis, porque as pessoas que eles encontram no caminho são ainda mais exagerados, que leva o filme ainda um tom pra cima, né? Enfim, eu acho que da mesma forma que pra mim não faz muito sentido do nada virar a chavinha e o nosso casal virar a razoabilidade ali desse espaço, eu acho que as pessoas que teoricamente seriam mais razoáveis, né, que são esses tripulantes, as pessoas ali desse baixo clero ali daquele cruzeiro, também são tão excêntricas quanto, né? E eu cito especialmente uma cena em que você tem ali uma conversa, né, de todos os funcionários, e aí, em determinado momento, eles viram quase que animais, gritando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Assim, é uma cena que desumaniza completamente essas pessoas, né? Apesar da condição financeira delas ser muito menor, e faz com que a gente também não simpatize da mesma forma que a gente não tá simpatizando com essa galera mais rica. E aí eu cito mais uma vez White Lotus aqui, né? Eu não tô dizendo que a chefia do cruzeiro, e aí, na série, né, a chefia do hotel também não sejam excêntricas. Mas eu acho que nesse mundo que pra gente, né, que não faz parte dessa classe, é super absurdo, eu acho que eles são a ponte para a gente navegar ali dentro. Então acho que faz sentido que eles fossem o ponto de razoabilidade, né, mesmo que no final eles também sejam passíveis de crítica, eles também sejam farinha do mesmo saco. E aí aqui no Triângulo da Tristeza isso não acontece, né, tá todo mundo no mesmo nível desde o começo. Então, é mais uma vez o exagero levando o filme um tom acima. E aí, falando em exageros, né, já vou puxar isso que o Éder estava falando da escatologia. Eu, talvez um pouco diferente dele, sou mais favorável a esse tipo de cena. Eu gosto disso usado como recurso de sarcasmo, né. Acho que Monty Python tá aí pra provar. Basicamente, a filmografia deles é em cima disso. Então, assim, eu até gosto no primeiro momento, né, quando você reúne ali todas essas figuras aí para ter aquele grande jantar numa noite super tempestuosa, e aí elas começam a passar mal, algumas começam a vomitar, principalmente pelo fato de que as que não estão nessa situação tentam manter uma compostura, né, nessa sociedade de aparências que essa galera o tempo inteiro vive. Pode estar caindo o mundo, literalmente ali do lado, mas elas vão fazer o maior esforço possível para se manterem elegantes, para se manterem educadas. E isso vai se desmanchando aos poucos, né? Só que aí a tour não para, né? Parece que toda vez que a gente tá próximo de superar essa situação, né? Que a gente aí vai pra cabine do comandante, que ele vai estar ali discutindo com o Russo, que a gente vai estar ali com outros
personagens ali já com uma boia de salva-vidas, a gente já superou essa questão escatológica, ele faz questão do intervalo que a gente tem ali de um respiro, talvez de um corte para o outro, incluir mais uma vez uma pessoa vomitando, ou não, aí vem e coloca uma cena de música de rock, e aí uma montagem de várias pessoas como se estivesse ali num concerto de vômito, no ritmo da música, ou ali num grande finale que a gente tem a situação de uma pessoa que não só vomita, mas também caga ali, a ponto do vaso sanitário estourar e aí todos os fluidos ali percorrerem o navio inteiro. Então assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que em determinado momento essa crítica ela é macetada tantas e tantas vezes pra gente que ela deixa de ser engraçada. Ela acaba virando só ridícula. Acho que a sensação é muito parecida com, por exemplo, você já passou aí na sua casa seu tio do pavê que vem comentar todas as vezes das namoradinhas. Chega uma vez que perde a graça. Então, assim, é tudo uma questão de dosagem, né? Que eu acho que é o que o filme acaba carecendo bastante aqui. Eu não sou contra as cenas escatológicas. Eu acho que elas podem funcionar como qualquer outra coisa dentro do cinema, desde que você saiba utilizá-la, né? E acho que vai muito do que você acabou de falar sobre a repetição, sobre você levar a extremo certas situações, que ao invés de você conseguir reforçar o conceito do que você quer trazer para o seu filme, você acaba só levando de fato pro ridículo. E uma outra cena que eu também acho bastante óbvia ali, que tem um casal de senhores britânicos, né? Eles ficaram muito ricos por conta de políticas armamentistas, por conta da guerra. E aqui tem um pequeno spoiler, mas chega um momento ali do filme em que o barco é atacado e eles morrem por conta de quê? Da mesma granada que eles haviam citado. Então é mais uma forma de reforçar algo que ele havia dito através de um tom cômico, que eu acho que ficou bem óbvio e bem bobo. Agora, uma coisa que eu acho que vai acontecendo no final desse segundo ato e que eu acho que fica bastante extremado no terceiro, quando a gente já tá ali na ilha, é uma questão de uma certa complacência que o filme tem com esses personagens ricos. Eu quero dizer, né, depois de toda essa tour aí que eu falei do vômito, você vê vários desses personagens ali meio que desconsolados, jogados ali no chão, zumbificados, né, nos cantos aí do navio. Muitas vezes eles estão ali em cenas escuras, a câmera vai passando por esses personagens, eles parecem ali grandes coitados, né. E eu acho que quando a gente chega ali na ilha, né, que a gente tem esse grande naufrágio, e aí sobra algumas das pessoas dessa alta burguesia, só que agora como submissas a uma serviçal filipina que trabalhava no barco, essas personagens vão se tornando meio abobalhadas, né? Até a forma como essa personagem filipina vai usar deles parece um grande abuso, porque tem toda uma tour até desse protagonista do filme que acaba vendendo o corpo para ter certos benefícios ali naquele contexto, e aí você vê que as cenas são todas filmadas como se fossem cenas de terror, assim, também muito escuras, com uma música ali um pouco de suspense. Então, pegando essas duas situações, né, tanto quando a gente tá ali no barco, quando agora a gente tá aqui na ilha, eu fico perguntando o que o filme quer dizer com tudo isso, né, que sei lá, talvez capitalismo demais é ruim pra todo mundo, sem diferenças, ou até mesmo usando o termo que aparece no começo do filme, né, que na fossa todo mundo seria igual. Nos dois casos, tiraria aí dos ricos a culpa pela canastrice deles, pelos abusos deles, né, afinal, pro filme o problema é o capitalismo com letra capital. Sinceramente falando, eu acho que é de muita ingenuidade. Eu acho que é até pior, né, porque quando eu digo abobalhado, não sei se o Éder tem essa sensação, mas eu acho que esses personagens da alta burguesia, eles até sentem um incômodo no primeiro momento, mas não existe nenhuma forma de rebeldia, não existe nenhuma forma de alternativa à situação que eles estão ali, eles só submetem aquilo, e aí a relação que eles vão tendo ali na ilha, para mim parece que acaba virando quase como um retiro espiritual ali, parece um grande, usando aqui de forma até meio escrachada, parece um grande de férias com ex ali, que você tem as intriguinhas de casal, porque vai ficar com a outra, aí a ex fica meio ensumada, sei lá, né, eu acho que a situação de maior rebeldia ali, que vai gerar uma crise entre os personagens, é o fato de alguém ter roubado uma caixa de pretzels. Então assim, acho que tanto por isso que o Éder comentou, né, do filme, meio que se equivaler à obviedade desses personagens que eles estão retratando, quanto depois, nessa parte final, uma certa complacência que ele tem para esses personagens ricos, eu acho que Triângulo da Tristeza acaba sendo um filme bem equivocado em tudo que ele tenta discutir sobre desigualdade. Mas, antes de passar a palavra pro Éder, eu acho que tem um detalhe muito bacana ali no final do filme, né, que é na cena final mesmo, né, esse personagem ali, o protagonista tá correndo pra ir salvar a mocinha de uma situação, você vê que tem vários galhos que vão passando e rasgando um pouco, né, deixando umas feridas no rosto dele. Eu particularmente achei bastante significativo, né, de todas essas coisas que vão marcando, né, nesse processo de privilégio que ele vai tendo, mas no final das contas o rosto dele continua bonito. Eu acho que se o filme lidasse com mais imagens nesse sentido, talvez com mais metáforas nessa linha, ele poderia ser muito mais bem sucedido em como ele vai fazer essas críticas. Não, de fato, eu acho que ele tem ali também, pra mim, um discurso um tanto quanto equivocado, porque a gente tem ali as duas primeiras partes, que são partes grandes, desumanizando essas pessoas ricas, mostrando o seu pior lado,
quando eles chegam nessa ilha, quando eles estão naufragados, eles começam a ser humanizados e eles se tornam vítimas daquela pessoa que sempre serviu eles ali durante o passeio de cruzeiro, ali durante o navio. Eu até pensei um pouco no sentido dele querer mostrar que o capitalismo ele pode transformar todas as pessoas, desde o mais rico, né, de transformar os ricos em pessoas ruins, até as pessoas pobres que conseguem ascender de fato nessa cadeia e ainda assim, quando chegam lá, elas se tornam também pessoas ruins, né? Então talvez essa seja uma leitura, mas eu acho que acaba ficando uma leitura ali um tanto quanto um pouco perdida no meio de tantas questões que ele quer trazer ao longo do filme, né? Tem essa questão armamentista que eu falei, tem essa discussão que ele faz entre capitalismo e socialismo ali num cruzeiro super luxuoso. Tem essa questão de mostrar essas figuras excêntricas, ricas. Tem essa questão do mundo da moda. Então, ou seja, ele traz uma série de questionamentos. Eu acho que fica tudo muito bagunçado. Eu acho que falta ele entrar nesses assuntos. Eu acho que fica tudo numa camada muito superficial. Então é isso. Depois desse vídeo aqui, vocês viram que eu e o Natan, a gente concordou bastante hoje. Acho que nenhum dos dois gostou muito do filme. Mas, pelo que eu tenho conversado, tem sido um filme bastante divisivo. Tem pessoas assim que gostaram e quando gostaram bastante. Então você talvez seja esse grupo de pessoas. Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários para saber se vocês concordam, para saber se vocês acham que a gente está viajando ou não. Agora, passado tudo isso, chegou aquele momento que é muito bom, aquele momento que não tem como errar, aquele momento que a gente só dá dicas de coisas boas, que é o 20 recomendado. Não é nem muito bem uma dica, mas é só para reforçar uma série que o Natan trouxe aqui, né, que ele vai dar a dica dele. Mas o White Lotus é uma série da HBO que eu acho que tá bombando. Como o Natan mesmo disse, ela já foi aí renovada para a segunda temporada. Ela é muito mais engraçada, ela acaba sendo muito mais desconfortante, sem trazer tantas coisas gráficas. Bom, pois é, minha gente. Então fica aí a dupla recomendação de White Lotus. É realmente uma série muito boa. Se eu pudesse colocar aí em pé de igualdade com os filmes que eu assisti, com certeza das coisas audiovisuais que vai sendo mais interessantes. Agora, minha recomendação é, puxando aí uma lista do Taste of Cinema, recomendei outras aqui, inclusive fica aí a recomendação do próprio portal, né, que eles têm conteúdos bem bacanas, né, tem os filmes clássicos que eventualmente eles elencam, mas muitas vezes eles também trazem coisas que estão um pouco fora do radar. Que é o caso dessa lista aqui, né, a gente está falando sobre burguesia, sobre alta classe da sociedade, eu queria deixar aqui uma lista que eles fizeram aí com 10 filmes, passa desde clássicos recentes como Parasita, quanto filmes antigos como A Regra do Jogo, ou a própria Pequenas Margaridas, que é um dos meus filmes favoritos aí de todos os tempos. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, comentem, compartilhem e ajude aqui os youtubers emergentes a cada vez crescer mais e chegar em outros espaços, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, um grande beijo aqui, ó, e tchau!